nós descobrimos qual era o sexo do nosso bebê. Durante o tempo que eu fiquei grávida, eu sempre achei que eu estava grávida de uma menina, enquanto meu marido falava o tempo inteiro que não, era um menino. Inclusive, eu tive que levar isso uma vez para terapia, porque eu comecei a organizar o chá revelação e eu comecei a ficar com medo de ser um menino e, sem querer, eu demonstrar uma expressão de uma pessoa frustrada. Sendo que, óbvio que no final das contas não importava o sexo, a gente estava esperando o nosso bebê. Mas, né, eu estava criando aquela expectativa porque na minha cabeça era uma menina, então eu já olhava coisas de menina, eu estava gerando uma expectativa. E aí, até em uma dessas conversas, a minha psicóloga me perguntou: tá, mas o quanto tu acredita na intuição de mãe? Eu disse: eu não sei, porque eu nunca senti isso. E aí, quando a gente descobriu que tinha perdido o bebê, a gente não tinha feito o exame da sexagem fetal, então nós sabíamos que a única possibilidade de saber o sexo do bebê era se nesse exame do diagnóstico da perda viesse o resultado do sexo, que a gente nem sabia se tinha possibilidade de vir ou não. Na semana passada eu tava rezando, né, noite, como eu faço todas as noites, tava rezando uma coisa completamente aleatória, orando pelas pessoas, que aí eu rezo quase uma hora, falo o nome de todo mundo, e veio um pensamento na minha cabeça que na hora eu senti muito como se aquele pensamento nem fosse meu, sabe? Que só para contextualizar para vocês, eu perdi a minha avó paterna em outubro de 2024 e ela era uma pessoa muito especial para mim. Então, quando eu estava grávida, eu pensava muitas vezes: nossa, como eu queria que a minha avó pudesse conhecer o meu bebê, que o meu bebê tivesse a oportunidade de conhecer a minha avó. E aí, naquele dia lá, rezando, veio na minha cabeça o pensamento de: nossa, eu queria tanto que ela conhecesse o meu bebê, e elas se conheceram. A minha avó conheceu ela. E aí eu percebi que eu só conseguia pensar como se fosse ela, como se fosse uma menina. Na hora meus olhos encheram de lágrimas, eu comecei a chorar, mas enfim, vida que segue. No dia seguinte eu fui contar pro Felipe que eu tinha pensado isso no meio da minha reza, e só quando eu contei eu me dei por conta que era Deus falando comigo. Só que foi a primeira vez que eu senti isso de uma forma tão forte, tão intensa. E aí é óbvio que eu duvidei. Então eu disse pro Felipe: se a gente receber um resultado do exame do diagnóstico e dentro desse resultado vier que era uma menina, realmente eu vou ter minha confirmação, era Deus falando comigo. Então, na segunda-feira, quando eu abri o exame do diagnóstico, apareceu que todas as células analisadas eram cromossomos XX. Ou seja, sim, era uma menina. Nós estávamos esperando a Pietra e hoje a gente devolve a Pietra para Deus. Gente, queria contar para vocês que agora eu sempre vou ser irmã de uma menina.